Como é que chama o podcast? Reverso. Dá um pau de palma aí. Chama Holy Ghost Madness. Fala, meus queridos, como vocês estão? Estamos aqui de volta com o segundo episódio do nosso novo podcast chamado Reverso. E era isso que eu tinha que falar. Agora eu vou passar essa palavra diretamente para aqui, para o Amado Batista. Vai! Vai, Amado Batista. Explica por que Amado Batista. Tem que assistir o primeiro episódio. Então, se você não assistiu, não vai entender. Mas, galera, estamos aqui pra ter essa conversa aqui. Missionários. Aleluia. Amém. Homens de Deus. Eu tô até mais à vontade E a de ideia sofá do aqui. reverso é que um dia nós somos evangelizados. Rapidinho, desculpa. Mostra sua fivela pro pessoal. Ah, mostra, com prazer, gente. Ai, meu Deus. Pronto. Porque a música Mano, eu não tem tudo a acredito, ver, velho. Eu não acredito nisso, não. Um dia a gente foi Um dia a gente evangelizado. foi evangelizado e depois fomos enviados. É isso E a aí. gente foi enviado aqui pro UK, a gente tá aqui em Londres. Circuit certo. Riders. Circuit Pegou? Riders. Minha fivela. Nossa. E estamos aqui Lace pra... up, baby. Assim, mas a gente queria falar nesse segundo episódio o nosso processo de preparação, né? A gente falou... Preparation. Eu vou traduzindo, vai lá. Tradução é simultânea. Que isso. Tô inspirado. E, tipo assim, seria legal a gente falar, não só falar, nossa, estamos aqui, deu tudo certo, mas, meu, Aham. os erros também, Total. os vacilos, as coisas que a gente... Eu tenho um Quem negócio quer pra falar começar? que é bom e engraçado. Vai. Pra Dudu começar, começa. É engraçado. Pra falar de erros, Olha Dudu só. começa. Eu e a Lady tava lá na Joku, em Bristol. Tempo de louvor incrível, né? Me chamaram pra liderar o louvor pra ir em comunidade. Aí tava cantando a música. A música, como é que é a música? Ele é exaltado. He is exalted. Tá? A música em inglês. He is exalted, the kingdom exalted on high. É. Aí, mano, aprendendo inglês, mandei. He is exhausted, the kingdom. Eu tenho uma boa. Calma, né? Nessa daí. Não. O mais engraçado, todo mundo com o olho fechado lá, mandando um aleluia lá. De Você tava repente, cantando? eu tava cantando, mano. Ai, caramba. Aí depois o líder lá da base veio falar comigo lá, mano, você cantou a palavra errada lá, você tá cantando que Não, Deus tá exausto. Eu tenho que contar uma também. Eu tava conta, depois eu vou ministrando contar uma. Glorious Day, né? A ponte de Glorious Day. Mas sabe quando você começa a ensinar uma música pra igreja que você não sabe ainda direito? Ah, E a letra não deu errado. boa. Aí eu falei... He was an orphan. Tipo assim, ele era um órfão. Aí depois a gente viu na live, deu risada e ficou a história. Eu vou contar uma pra vocês muito boa. Era a minha primeira ou segunda semana trabalhando numa igreja. E aí eu fui mandar... Eu queria ser aquele líder de louvor legalzão, né? Montando, cara, carisma aqui, ó. Equipe, espírito de equipe. Falei, pô, vamos montar uma social aqui. Todo mundo vai vir passar a noite juntos. Vai ser uma coisa mais linda. Marquei, mandei um e-mail pra galera. Falei assim... Gente, hoje à noite... Não, essa semana à noite vai ser muito legal. Nós vamos ter uma noite de filmes. Vamos ter pipocas. Vamos ter Ai, que lindo. Coca-Cola. Vamos ter tudo. Aí, tá bom. Eu fui no Google Translator, escrevi. E aí, na hora que eu fui mandar, eu mandei. E, cara, gente, em menos de 15 minutos, mais de 30 pessoas já tinham respondido. E eu fiz que a gente que trabalha com isso sabe que ninguém responde e-mail em 15 minutos. Aí todo mundo assim, Pedro, era isso que você realmente queria dizer? Aí, em inglês, eu escrevi assim: Hi, friends. This week we will have a movie night full of porn movies. Aí eu falei, então foi. Ou seja, checa o texto antes, né? Então. Naquela época não tinha chat GPT, né, pra Não corrigir. tinha ChatGPT, então eu mandei isso. Essa foi a minha segunda semana trabalhando na igreja. Pai. Errou, né? Mas muito mal. E o pior, depois eu mandei mensagem pro pastor da igreja e falei assim, cara, eu fiz isso. Aí eu lembro que ele só falou essa frase assim, ó. Boa sorte pra consertar. Só isso. Mas essa foi a minha história. Podemos seguir. Você tem alguma Bora. E história? você, Ale? Cara, eu não erro muito. Nossa, desculpa aí. Cara, eu acho que erro assim de inglês. Eu devo ter feito vários, mas nem percebi, assim. Mas não cantando, mas falando mesmo. Falando mesmo. Mas eu acho que é que como eu já cheguei aqui mais velho, mais maduro, eu acho que eu não fiz algumas coisas que eu fiz lá no Brasil. Eu já errei lá antes de vir. Acho que o segredo é esse, erra antes. Errar antes. Mas eu acho que pra mim, uma coisa que eu faria um pouquinho diferente é criticar as coisas menos
e entender melhor o lugar antes de ir, assim. Eu acho que eu cheguei... Antes de vir, eu tinha uma opinião muito forte sobre missão, não sei o que, blá, blá, blá. Ainda tenho. E não mudei muita coisa, assim, mas eu acho que eu falava muito sem compreender primeiro o lugar, as pessoas e tal. E aí eu acho que gera mais tensão do que, tipo assim, construção, tá ligado? Total. Então acho que eu fiz isso um pouco. Porque gera tensão não só pra onde você tá indo com as pessoas lá, Sim. mas também com quem já mora lá, tipo, esses Exatamente. nativos, né? É complicado. É outra parada. Mas eu posso falar, por que a gente não, assim, talvez a gente pode falar de choque cultural, mas erros que a gente fez em questão de outras culturas. Ó, eu lembro que o meu primeiro domingo na igreja, na KCBC, teve o culto, e aí eu vi, cara, gente de muitas nações e tal, e a gente foi almoçar num restaurante vietnamita ali perto, e foi muito bom comigo. Falei, nossa, eu nunca iria num negócio desse, né? Fui, gostei. Aí no final, rodinha de pessoas assim, um grupo de jovens, e eu saí dando tchau individualmente, um a um, abraçando. E aí eu vi que quando eu cheguei na segunda pessoa, eu falei, errei. Porque nem todo mundo já vai te abraçando de primeira. E aí eu vi uma menina assim, eu falei, cara, me errei. Agora eu falei, mas já tô aqui, vou embora agora. E abraçou todo mundo. Depois eu reflito. Não, aí foi. Depois eu reflito. Aí depois eu falei, já reflito. foi. Errei meio. Mas, e vocês, questão de... Eu falei eu te amo pra um inglês amigo meu no terceiro dia, assim. Mano, te amo, mano. Aí ele olhou pra mim, thank you. Thank you. Eu sou do abraço também, abraço e beijo. Eu beijava muito a cabeça das pessoas, assim, eu beijava a testa. Eu tinha essa brincadeira que eu fazia isso. E eu lembro que uma vez o meu pastor tava tendo uma conversa super séria com uma pessoa, tipo assim, aconselhamento. E eu cheguei, e ele tava sentado na mesa, e eu cheguei e falei, hi John, e beijei a testa dele. E saí andando. E aí depois ele me chamou pro gabinete. Foi uma das experiências mais doloridas que eu já tive, assim, de... Ele realmente falou que eu era um menino. Que bom. Não, mas foi bom pra aprender. Levou. Mas, cara, o choque cultural é muito grande. Tem muita coisa, assim, que pra gente no Brasil é tão normal de fazer. Até aqui, ó. E aí, tudo bom? Tocar, né? Às vezes tocar. Cara, esse já é um problema aqui muito sério. Mas Pedir permissão, né? Eu posso. Até quando Pra a gente vai orar. É pra orar. A gente tem no Brasil, a gente já vai. Mão na cabeça, nem Aqui, penso. Já chama de irmão na posso hora, colocar na a mão primeira. no seu ombro? Fala, tem papai, um rolê. te amo. Sim. Mas eu acho uma coisa que eu fazia que talvez eu teria mais cuidado hoje em dia. Eu acho que eu batia muito na igreja por não entender a cultura. Eu batia muito, tipo assim, vocês não levantam as mãos, vocês não fazem isso. Então, porque pra mim, a adoração e eu acho que, nem adoração, mas participação no momento de adoração era mãos pra cima, barulho, banda tocando, máquina de fumaça. Isso pra mim era o que rolava. E aí eu cheguei num país que o contexto era completamente diferente, cara. O pessoal queria the real thing. Eles queriam, se eles eu acho que pra experimentar Jesus e pra experimentar alguma coisa no culto, eles queriam realmente saber o que estava acontecendo. Até às vezes que o sobrenatural é inexplicável, mas eles queriam pelo menos ter uma noção de, cara, eu entrei e algo me tocou e foi profundo, eu não consegui explicar. E eu acho que a gente no Brasil, muitas das vezes, em lugares assim que eu fui essa pessoa também, eu já fiz muita coisa sem realmente usar o meu racional, né? Foi só, vou fazer aqui, vou levantar as cadeiras, vou pular, vou gritar e tal. E cara, eu lembro que um dos momentos mais poderosos que eu encontrei Jesus na minha vida foi numa oração do credo, numa igreja anglicana, onde a igreja estava toda em silêncio com vela acesa. Entendeu? E foi um momento assim que Deus me tocou profundamente. Então desconstrói muita coisa dentro da gente. Pois é, total. Cara, mas uma coisa que eu acho muito bonito entre nós aqui é que a gente escolheu estar dentro da cultura, né? A gente não foi pra bolha, vamos criar uma igreja brasileira e tudo mais. A gente escolheu estar junto com a galera, mesmo assim, se mergulhar. Isso que nem o Ale falou no primeiro episódio, a gente tá aqui servindo, né? A gente veio pra servir a nação, o que é muito bonito. E, mano, eu acho que uma coisa que eu faria diferente era, que nem o Pedro falou, sobre achar que a minha cultura é melhor que a deles, né? Essa é a solução. Pelo fato da gente
ser muito mais relacional do que ser aquela pessoa chamada, como é que é? Task-oriented. Como é que fala isso? Orientado por tarefas. É orientado por tarefa. A gente é muito mais, tipo assim... Cara, que não é um brasileiro, mano. A gente chega atrasado nas coisas. A gente prefere ter um tempo de qualidade do que ter um compromisso com a agenda, né? Na grande maioria. Mas A gente não prepara um set list, né? A gente tipo de chega lá na coisa. hora. Mas, cara, eu aprendi muito. Mano, eu sou muito grato pelos ingleses que eu conheci, porque eles me ensinaram muito sobre organização, sobre como você organizar uma reunião na igreja. Mano, a igreja onde eu trabalho aqui na Vineyard, cara, ele é muito organizado, cara. Eu aprendo muito com os pastores aqui, com a questão, cara, eles vão com o caderninho, escreve tudinho, bonitinho, o que a gente falou e tudo mais. Não é um negócio espontâneo. E aí depois esqueci, cara, é tudo planejado, bonitinho, organização. Cara, eu aprendo muito com os ingleses. E eu, com certeza eles aprendem muito comigo o lance do relacional, aquela coisa toda. Mas, cara, a cultura inglesa é muito linda. Sim. Eu tenho aprendido muito mesmo, véio. Muito grato pelos ingleses que eu conheço. Eu acho que é uma parada que acho que a gente começou a pincelar isso no primeiro episódio. Acho que pra mim era bem legal a gente falar bastante disso, que é o lance do orgulho que a gente tava falando, né? De achar que a nossa cultura, o que a gente vive, o que o Brasil... Cara, uma coisa que eu ouço muito, não só aqui em UK, é quando eu encontro pastor brasileiro, líder de adoração brasileira, fora do país, fora do Brasil, ai, cara, mas eles precisam muito ir lá no Brasil. Eles precisam muito ver não sei o que lá no Brasil. E aí, cara, eu não sei se isso é o melhor jeito, sabe? Eu acho que isso gera na gente um orgulho, assim, e faz a gente se desassociar do que Deus tá fazendo naquele país, né? Tipo assim, então, a gente também precisa deles lá no Brasil. A gente também precisa aprender com a igreja europeia, com a igreja de UK. Ah, cara, eles precisam de missionários? Precisa, a Europa precisa muito, cara. Os números de conversão estão aumentando, graças a Deus, mas são bem baixos. Então, assim, a gente precisa de missionário aqui. Mas, cara, Deus tá fazendo algo aqui há centenas de anos já. Então, assim, você falou no primeiro episódio, o primeiro missionário protestante que a gente teve no Brasil foi de UK. Então, tipo assim... Britânico. Então, assim, cara... eu acho que esse lance do orgulho, né, de chegar, eu acho que é uma parada muito pontual pra mim. E eu até arrisco dizer, cara, que talvez a igreja do Brasil estaria muito, muito mais à frente se tivesse o fogo que eles têm com a organização da igreja da Inglaterra. Total. Porque, cara, igual a minha igreja antiga, nós tínhamos algo assim que pra mim, no começo, foi um choque gigantesco. A gente organizava todos os sets de adoração por termo. Então imagina, setembro eu tinha todos os sets montados no Church Suite, né, que é a plataforma que a gente usa pra mandar as coisas. Eu tinha todos os sets de adoração de setembro até dezembro. Tudo que ia ser cantado, tal. Claro que tinha liberdade pra mudar, mas essa preparação era algo que pra mim não fazia sentido, porque pra mim eu era da escola que eu chegava, que Deus quer que eu cante hoje, né? Qual é a minha parada de hoje, então... E eu acho que um dos maiores erros que eu vejo, ainda mais para a geração mais nova que tá chegando agora na Europa, e quando eu falo geração mais nova, não necessariamente idade, mas pessoas que são novas pro contexto europeu, é achar que o Brasil é a solução. Que a gente é a solução da parada, a gente sabe como orar, mas a gente que sabe como interceder. Pois é, meu irmão, mas agora vai lá então e pega todo esse seu contexto aí de fogo e lindo, Pentecostes, eu amo demais, e vai numa igreja no meio de Kent, no meio, tipo assim, uma village, e vai desse jeito e tu vai ver como é que tu vai ser recebido. Tu vai fazer tudo e eu te garanto que, cara, provavelmente nada vai acontecer. Porque não é outro contexto, é outro rolê. Falando pegando esse gancho, o cara que era meu pastor aqui, o Steve, né, ele faleceu, mas numa das vezes que ele foi pro Brasil, ele tava numa viagem missionária lá com uma igreja, acho que em Minas Gerais, eu não lembro. Mas ele falou que assim, que o planejamento era, você sabia o que você tava fazendo quando você tava fazendo. É isso que ele pegou. Ele falou, cara, não tinha ideia nenhuma do que ia acontecer, não tinha um cronograma. Então, assim, completamente espontâneo. Né? E a gente é bom nisso, sim, no sentido de que a gente faz do jeito que a gente faz. Mas, cara, eles não entendem isso. Então, assim, como o Dudu falou, a gente pode aprender, e tem muito que aprender planejamento com eles.
E a gente pode, talvez, ensinar alguma coisa de ser espontâneo, de ser flexível, de não panic, né? De não ficar com pânico quando você foge do cronograma. Acho que os dois podem aprender e o balanço disso é muito bom. E, cara, uma coisa que, assim, me marcou muito é um curso de liderança que eu fiz aqui no ano passado. Foi uma citação que eu ouvi, cara, que fala sobre comunicação, que a falta de comunicação, ela alimenta a imaginação. É isso aí. E, cara, eu mudaria isso, assim, sabe? Desde do dia primeiro, assim, comunicar, cara. Comunicar o que você quer fazer, como você quer fazer, trazer as pessoas com você, tipo, trazer a ideia. Às vezes a gente pensa um negócio, tem uma visão e joga e quer que todo mundo já entenda. E, cara, não funciona assim. Não funciona. E eu mudaria isso desde o primeiro dia. E tô aprendendo ainda. Até essa questão da comunicação e as pessoas... Tipo assim, você falar planejar o plano e eles falam leak, né? Você vazar até a ideia para as pessoas. Tô pensando em fazer isso, tô pensando... E as pessoas já começam a ruminar aquilo e quando vem, bora, vamos fazer. É isso aí, mano. Até falando questão de quão bonito é a cultura inglesa. Quando eu me juntei a ser pastor de louvor aqui, o pastor senior aqui, o Mark, todo ano a gente tem uma reunião de funcionários da igreja, onde a gente apresenta o nosso plano tático do ano. Isso. Cara, eu nunca me veio na minha cabeça que eu tive que sentar, pensar na visão, o que eu quero que o louvor vai ser, como é que ele vai ser, os valores, a visão, statement, um tactical plan, para todas, o que eu quero fazer, quais são os meus planos, o que eu quero, e apresentar isso pro time da igreja. Cara, olha, pensa só isso aí, mano. Nunca me veio na minha cabeça que eu tenho que sentar, fazer tudo isso aí, me organizar, pensando no ano todo. Porque o jeito que eu fui criado e nasci é muito no espontâneo. Sim. Tal dia a gente tá lá, vamos descobrir na hora. Eu acho que a gente é muito bom nisso aí. A gente consegue se adaptar em qualquer circunstância como brasileiro, que é muito bom. E também outra coisa para adicionar também, que você falou da questão a respeito de a cultura inglesa também aprender com a gente. Um dos nossos trustees aqui, como é que é trustees? Parte da diretoria da igreja. A diretoria da igreja. Ele olhou assim para mim, pro Thiago que tá filmando ali atrás da câmera. Ele falou assim, uma coisa muito bonita de vocês, brasileiros. Amor pela vida. Cara, quando o inglês falou isso pra gente, mano, a gente ficou tão movido assim com... Pô, cara, é isso aí, a gente tá aqui servindo a igreja e o inglês pegou. Não que a gente tava tipo assim, eu tô aqui servindo porque eu quero demonstrar o amor pela vida, né? Mas, cara, pelo fato de a gente mostrar quem nós somos, servir com amor a igreja local, porque não, para aquilo que nem a gente é, o amor por Jesus e servir a igreja local. Mano, o inglês chegar assim pra nós, mano, o amor pela vida de vocês é muito cativante. Cara, então isso também é algo. Não tô querendo dizer que todos os ingleses não têm um amor pela vida, mas ouvir total. isso da boca de um inglês, pra mim, pro Thiago, foi muito poderoso, foi lindo. Uma coisa assim que o meu antigo pastor ele falava, e uma frase que sempre marcou, ele falava assim: Deus, ele é um Deus tão grande que pra ele mudar um plano, tem que existir um plano. Pra tudo, tipo assim, e essa parte de planejar é muito importante. E uma coisa assim que, cara, eu tenho refletido e pensado muito, e eu falo assim, com muito cuidado mesmo, porque eu acho que tem valor nos dois, mas, cara, o brasileiro que chega aqui, quer servir a nação e vem com o coração, é muito raro você achar alguém que trabalha mais que ele. Os meninos, tipo assim, na nossa igreja pelo menos, eu vejo os meninos que vão lá, e aqui também, tipo assim, a gente sabe que o brasileiro, por conta da gente ser muito espontâneo, a gente chega e a gente faz a coisa acontecer. Chega no set, cara, o músico brasileiro, geralmente, os meninos de igreja, que raiz mesmo, tira música de ouvido, chega num palco, se destaca muito rápido aqui, isso daí é inevitável. Mas o outro lado da moeda, que eu acho que também é importante a gente entender, o brasileiro que chega aqui e ele vem com essa cabeça de vir para mudar a Europa, vir para ser a solução do avivamento e tal, essas paradas. Cara, ele muito raramente vai conseguir fazer alguma coisa relevante no país, porque ele nunca consegue entrar na cultura, ele não consegue entrar dentro da igreja mesmo. E a parada aqui de servir a igreja local, a gente não tá falando de servir grandes palcos, a gente tá falando de tocar no culto das crianças, de, cara, tocar no culto de almoço, que vem 3 pessoas, tocar na casa de oração, ministrar, pastorear igrejas assim. E isso, pra mim, eu mudaria muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria assim: Pedro, comece
literalmente já entendendo que você tá aqui para servir a igreja inglesa. E a igreja inglesa, ela não é cheia de luzes, ela não tem o melhor sistema de som, ela é uma igreja realmente com pessoas que, como todo lado, pessoas que amam Jesus, pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão crescendo ali, mas o mais importante, com pessoas, seres humanos, tá ligado? Pessoas que vão errar com você, pessoas que vão falar coisas que você não gosta, pessoas que vão falar coisas que você gosta, pessoas que vão entender a sua cultura, pessoas que não vão te entender. Cara, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria cometido muito, muito, muito menos erros que eu cometi. Não erros assim graves, mas erros de relacionamento mesmo, cara. Tipo, tinha coisas que eu ficava, cara, pra que eu falei isso nesse momento, sabe? Pra que eu... E eu acho que o brasileiro tem muito disso. A gente vê um negócio que a gente discorda e a gente fica aqui, ó. Não, mas não é assim. Não é assim que faz. E eu tenho que falar. Não é assim que ora, não é assim que lidera, não é assim que pastoreia. Ai, cara, e se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido muito mais paciente, muito mais... Cara, sabe, uma coisa que você falou que me lembrou uma coisa, que é uma coisa que eu vejo muito no Brasil, assim, que é um movimento bem forte, que tem dois tipos, né? Tem um missionário que ele não é missionário, que ele é quase um imigrante tentando uma vida melhor mesmo. Tipo assim, ele usa o nome de missionário, mas o que ele tá fazendo é ir para um país para viver uma vida melhor. E aí, normalmente, essa galera, mesmo que não perceba, carrega um sonho americano. E sendo brasileiro, assim, cara, todos nós sabemos o quanto os Estados Unidos influencia no Brasil. E, cara, falando de Europa, que é o nosso contexto aqui, mano, é tipo assim, completamente diferente. É tipo assim, é muito. E aí até pra galera que tem um coração missionário e tal, não sei o quê, mano, o contexto de igreja Brasil, Estados Unidos, Américas e Europa é tipo assim... Outro rolê. Gente, é completamente diferente. Tipo, você vai achar igrejas organizadas, bonitas, com luz e tal, mas não é a prioridade. Tipo assim, sei lá, velho. É muito diferente, assim. O europeu, no geral, eles não são muito da luz, eles gostam da coisa clássica real, da igreja. É real, tipo assim, se tá rolando, se tá bom, se Deus tá abençoando, tá ótimo, né? Eu acho que, falando como, tipo assim, a maior parte da minha vida eu morei no Brasil. Minha vida adulta, casei, tive filhos, então assim, eu sei como a maioria dos brasileiros normalmente pensa. E sendo pastor lá, assim, a maioria do brasileiro gosta do glamour, assim. Tanto que, cara, no Brasil, você vai plantar uma igreja, você aluga um lugar, abriu a porta, tem gente. No dia seguinte tem gente, entendeu? E você pode ver, a maioria das igrejas no Brasil que tentam ser relevantes, por onde elas começam? Pelo live stream, pelas luzes, pelos não sei o que, pelos não sei o que lá. Porque meio que o brasileiro se sente atraído por isso. E aí, eu acho que isso também, aqui, assim, a galera que vem pra cá, precisa mudar um pouquinho esse mindset, porque, cara, eu lembro a primeira vez que eu fui pra Portugal foi o meu choque, né, assim. Quando não tô falando que tudo que eles fazem é bom na Europa, mas tem algumas coisas que a gente pode aprender muito. Eu fui pra Portugal, aí eu tava com um casal de portugueses lá, aí ele falou, eu tenho esse carro aqui desde 95. Aí eu, 95? Aí eu, por que você não trocou ele? Pá, o carro tá funcionando, pá. o carro está a funcionar, pá. Aí eu, caraca, tipo assim... Real, né? Pra que ele precisa Ele vai gastar dinheiro com isso? Cara, e é isso, e tipo assim, obviamente tem gente de todo jeito, não tô falando que aqueles não são capitalistas ou algo assim, mas tipo assim, em Londres mesmo, você vê essa realidade, mano. Tipo assim, tem gente que não tem carro porque, cara, eu não preciso de um carro. Tipo assim, pra que eu vou ter um carro? Você usa o mesmo casaco por 15 anos que o casaco faz o trabalho. Tipo assim. Então, cara, eu acho que essa parada fala muito um lado positivo deles, assim. A gente tá generalizando aqui, Europa e UK, né? Mas, tipo assim, falando de vir como missionário para esses países, eu acho que, mano, essas coisinhas bobas, elas fazem muita diferença. Porque você vai chegar aqui e vai fazer a reunião de oração. Cara, você não vai ter a galera pulando, caindo, não sei o quê. Tipo assim, pode acontecer. Sim. Mas eles são abertos pra isso. Eles são, mas assim, eles não faz parte deles essa parada. Então, cara, acho que isso é muito... Fala do orgulho da cultura, mas também fala da gente compreender eles, né, no geral, assim. E outra parada que eu ia falar, desculpa. Não, mas uma parada que eu achei muito interessante, que eu acho que talvez nós,
como latinos, talvez a gente dá muita atenção. E eu acho que é uma ferramenta muito importante, mas talvez a igreja inglesa conseguiu, de alguma forma, não entrar nesse mundo. E eu acho que foi até bom pra eles em algumas áreas e ruim pra outras, que é o lado dos números. Eles não se importam com os números. E a gente sabe muito bem disso, tipo assim, cara, você pode fazer os maiores eventos no Brasil, a gente ministra umas coisas lá, numas conferências, você pode ministrar nos maiores festivais, e no mesmo festival você consegue sair do palco e andar no meio da galera, sentar, almoçar com a sua família, sem ninguém te pedir uma foto. Sem ninguém. Por quê? Porque não tem essa cabeça de a gente precisa tirar uma foto. E, cara, às vezes eu sou meio assim, 50-50. Será que é preciso, será que não é a foto? Mas a parada pra mim é que eu fico assim, aqui você é importante por quem você é e não pelo que você faz. E isso é muito importante. E eu acho que a igreja ganha muito nisso, né? Você é um bom pastor por ser um bom pastor e não por ter muitos números. O Alê é um bom compositor e um bom pastor, não porque ele compôs muito, mas porque ele compõe músicas pra igreja dele. O Gudu é um ótimo pastor de adoração. Então vai assim, tá ligado? Então eu acho que isso é algo muito lindo de se aprender, e às vezes pra mim é um choque muito grande quando eu vou no Brasil e, cara, tem essa cultura tipo, eu preciso tirar uma foto com você, senão eu não vou embora. E isso eu acho muito diferente. Eu sei que você quer puxar outro, mas Não, só pra terminar esse ponto, pra mim, eu acho que esse é o maior pecado, sinceramente, da igreja num geral, mas falando da igreja latina, é a idolatria, não só ao artista, ao ministro, mas a tudo, assim. Ídolo é um negócio, é um assunto muito profundo, mas se eu pudesse colocar número 1, assim, cara, qual que eu acho que é a característica mais positiva, eu vou de novo generalizar, da igreja europeia. Pra mim é que eles querem a coisa real. Tipo assim, tem um lado ruim disso. O lado ruim no sentido disso é que, por exemplo, eles são muito ruins pra honrar. Sim, isso é Eles verdade. são muito ruins pra elogiar. Eles são... Vai viajar com a tua banda aí, complica, pai. Aqui não... Que outro rolê. Por exemplo, a igreja europeia, num geral, é muito ruim de ter expectativa no, tipo assim, no Senhor, tipo assim, vamos se envolver. Então, tipo assim, tem o lado cultural, Total. mas também tem o lado que tem um problema. Total. Mas, mano, o lado positivo as coisas não ficam hypando aqui por nenhum motivo. Não é tudo hypado, não é tudo... E, cara, eu acho que isso, na minha opinião, velho, eu acho que é uma coisa incrível, sinceramente. Tipo, todo esse problema de idolatria que a gente tem nas outras nações, lá na América, eu acho que aqui parece que naturalmente ele já tem um antídoto, tipo assim, cara, isso não me impressiona tanto. Maneiro, muito legal. E tipo assim, não é legal, muito bom, mas beleza. E cara, eu acho que isso, pra mim, o lance da organização tal, com certeza entra na minha lista. Mas, mano, em primeiro lugar, pra mim, a coisa que me chocou foi isso, assim, de tipo, mano, a gente quer coisa real, a gente não vai ficar forçando. Porque, mano, no contexto de América Latina, vocês sabem, às vezes não tá rolando nada, mas a galera tá gritando, tá não sei o que. Aí você fala assim, mano, mas por que... Você toca um acorde e a galera começa a cair. Tu fica assim, mas esse acorde nem foi... tipo assim, o que tá acontecendo, mano? E aqui, cara, é tipo, mano, se não for real, não é real. E tá tudo bem. Eles não ficam, não, tá tudo bem, isso não foi. Mas isso também eu acho que faz a gente apreciar muito que quando the real thing happen, isso tá aí. ligado? Quando, igual num culto das nossas igrejas, né, assim, que as igrejas tem muita gente que fala inglês, as igrejas são todas de língua inglesa, mas quando a parada acontece no culto, e que você sabe que, tipo assim, he arrived, né, o Senhor tá aqui, é outra parada também. Porque aí você vê, às vezes, a surpresa de alguns pela presença e ao mesmo tempo você vê um lado deles que você nunca conheceu, às vezes, igual. Você vê pessoas que você nunca imaginou nos seus joelhos aos prantos, tá ligado? Mas você também vê alguma pessoa extremamente impactada por um encontro que ela acabou de ter com o Senhor que ela nunca teve na vida. Então, os dois lados muito interessantes. Puxar um pouco para um outro lado, que a gente falou que, né, da gente do orgulho da gente como brasileiro, às vezes da gente achar que vai resolver os problemas do mundo, né? E não sei se vocês sabem, mas a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja iraniana, né? E assim, a gente tá falando de culto, a gente tá falando de reuniões em prédios, né? Cara, a igreja que mais cresce no mundo, eles não têm prédios,
não tem liderança centralizada e a maioria dos líderes são mulheres. Uhum. Mano, já quebra com Desconstrói muitas, muita constrói tanta coisa. E, mano, os caras não tá pensando no set list, os caras estão pensando que eles vão sair de casa, pregar e talvez não vão voltar pra casa. Então, assim, o nível do discipulado lá é uma pegada meio, assim, muito diferente nossa. E é uma coisa que a gente tem visto até na nossa comunidade, né? Que a gente tá falando aqui, igrejas britânicas, né? Cara, tá vindo uma comunidade de iranianos na nossa igreja agora. Inclusive hoje tá tendo um pequeno grupo de iranianos lá. Eles fazem uma almoção, eles mesmos cozinham. Uau. Tipo assim, uns 10 deles e alguns estão se convertendo, alguns já vieram, né, perseguidos do Irã. E, cara, é muito doido. Você vê que, tipo assim, mano, eu preciso aprender Parsi, mano, eu quero entender a cultura persa. Uau. E, tipo, mano, é um bagulho que você nunca vai pensar Sim. quando você tá pensando em vir pra Inglaterra, vir pra Londres. Mas é isso que você vai encontrar, sabe? E eu acho que eu mudaria muito isso, já bem no começo, aprender, perguntar sobre diferentes Sim. nações, diferentes países. Isso é muito Meu, como que é a sua cultura? Como que vocês... Tipo assim, o que vocês comem? É. Tá ligado? Tipo, e até na nossa igreja a gente tá tentando fazer isso mais, fazer alguns tipos de almoço, que todo mundo traz alguma coisa, e aí cada um traz alguma coisa do seu país, e aí cada dia você vai falar do que é, como que come isso aí, quais são as igrejas, e a gente honrar aquela cultura, né? É um conceito que a gente pode até aprofundar depois, de que é não sermos somente multiculturais, Sim. onde existe uma cultura predominante, as outras só contribuem Sim, de sim. pouquinho, mas ser uma igreja intercultural, onde nós compartilhamos Sim. as É isso culturas aí. e todo mundo traz algo pra mesa, sabe? Uhum. Então, Cara, é uma muito coisa doido que isso. pra mim, até na hora que você falou de comunicação, tá falando agora, o lance, se a sua igreja não fosse de fala inglesa, você não conseguiria tocar todas essas outras nações, né? Então, assim, tem um aspecto da missão que eu acho que é respeitar o common ground. Ixi, gente, como é que fala isso? É o chão comum, o campo tipo, comum, o campo comum da nação, que é tipo a língua da nação. Que tipo assim, vamos supor, por exemplo, hoje aqui em Londres, você tem falando mais de Londres, principalmente lá na onde é a igreja do Alan, se você só tem inglês branco na sua igreja, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque tipo assim, mano, não tá representando a cidade. porque a cidade é completamente diversa, assim, tem de tudo em Londres. Mas assim, qual que é o chão comum? É a língua inglesa, tá ligado? isso aí. E eu acho, cara, que até aí puxando o gancho do orgulho também. Mano, a missão em si, ela te humilha num certo, ela faz você mais parecido com Jesus no sentido de que eu preciso amar, eu preciso deixar minhas coisas, preciso deixar conforto e tal. E a língua, mano, ela é isso também. Às vezes a gente não quer abrir mão do nosso orgulho. Ah, mas eu aprendo a língua dele pra ouvir ele, mas ele não pode aprender português. Mas ele não mora no Brasil. É isso aí. Tipo assim, entendeu? Então, tipo assim, cara, beleza. Mas ele é orgulhoso. Amém, é um problema dele. O seu problema é você. O nosso problema é a gente, tá ligado? Então, tipo, eu queria muito falar desse lance de aprender o inglês, porque às vezes é uma das coisas parece que é mais simples, mas que torna um obstáculo bizarro, assim, pra maioria dos missionários, assim. E se eu falasse uma coisa que eu acertei, é isso. Tipo assim, eu me preparei na língua antes de vir, mano. Então, tipo assim, por mais que eu passei, tipo assim, desafios e tal, você chega, você acha que você fala inglês, mas não fala. Mas, mano, isso me poupou muito sofrimento. Total. Me fez me conectar muito mais rápido. Tipo assim, e não só... E aí que é o louco. Não só com o UK, mas com outros países. Tipo, hoje eu tenho relacionamento muito profundo na Alemanha, por exemplo, que a gente fala inglês, entendeu? Então, tipo, sei lá, eu acho que isso é uma parada que era importante a gente falar, porque eu acho que acho que foi você que falou, que todos nós aqui estamos envolvidos na cultura, né? No sentido da igreja fala inglês e tal. E pra mim foi um desafio, ainda porque eu sou muito conhecido na comunidade brasileira, e às vezes as pessoas entendem isso até mal, assim, de eu não querer estar tão perto, mas tipo... Às vezes a gente fala de tanta coisa, assim, e a língua é tão prática e a gente deixa ela de lado, assim. E eu acho que a gente precisava
tocar nesse assunto. Não, cara. e tem coisas que a gente é assigned to é chamado pra, né? Tipo assim. Designado, Exatamente, né? designado, exatamente. Igual, no seu caso, eu acho isso muito interessante. A curva natural seria, cara, ir pra uma igreja brasileira ou abrir uma igreja brasileira, porque seria realmente o mais fácil. Mas o fato de fazer tudo do zero, pra mim, eu acho que a minha maior dificuldade com missionários em geral que vêm pra Inglaterra, que não falam inglês, são 3 pontos pra mim muito importantes. E eles são muito delicados, mas eles são muito importantes. Você não falar a língua é um problema muito grande. Muito grande. É muito desrespeitoso. Sim. Você chegar num país pra fazer missões e não falar a língua. Segundo, é muito desrespeitoso você vir pra um país falando que Deus te chamou aqui pra servir e você vem pra ficar ilegal. Acho muito errado, cara. Não concordo. Não tem nada que vai me fazer concordar. E o terceiro, você vai pra um país que você fala que Deus te chamou pra ser missionário e você não conhece a cultura. Você não conhece a história do país. Você não sabe o que Deus fez. Cara, e tipo, esses 3 pontos pra mim, se um deles falha, você não tá pronto ainda pra ir. E eu acho que fala muito da gente ter cabeça de turismo e cabeça de missionário. Sim, São é isso coisas aí. completamente Totalmente diferente. Totalmente. E, cara, aqui, pelo menos na Inglaterra, eu acho muito difícil. Eu falo assim, sem medo nenhum, cara. Acho muito difícil que, se Deus te chamou pra transformar essa nação e pra ser uma voz nessa nação, que você vai ser uma voz nessa nação estando ilegal, você vai ser uma voz nessa nação não falando inglês, ou vai ser uma voz nessa nação sem conhecer a cultura. Eu acho muito difícil. E pode ser que eu esteja totalmente errado, sabe? Mas deixa aí a minha opinião. Mas ó, antes da gente fechar então esse episódio, Dudu, fala pra gente alguma coisa que você fez, que eu acho que você acha que você fez certo. Acho que é importante também de falar daquilo que a gente no preparo Cara, e acabou sendo bom aqui. Cara, eu acho que foi, em vez de eu move away da cultura, né, se desligar, distanciar deles, eu acho que eu fui muito intencional no tipo assim, ok, me deixe te conhecer primeiro. Até quando eu assumi o cargo aqui de pastor de louvor, quando eu vi como é que fala, meu job description, a descrição do trabalho, eu pensei assim, meu Deus do céu, é muita coisa. Aí algo dentro de mim falou assim, crie algum grupo que você pode ser accountable, prestar contas. É muito bom. Então eu criei um grupo e todo mundo que tá no grupo são ingleses. E uma das coisas que eles me desafiam como brasileiro é comunicação. É a única coisa, assim, esse grupo tá ali pra fazer o quê? Esse grupo, eu presto conta pra esses grupos, e esse grupo, eles me conhecem os meus pontos fracos e os meus blind sides. Então eles falam, o único ponto que eles falam assim, ó, isso aqui você é muito ruim mesmo, é a sua comunicação. Que pro inglês vale muito a pena, muito, é o tal da comunicação. Então, eu acho que eu acertei no ponto de deixa eu conhecer você um pouco mais e deixa me aproximar de você. Então, ter criado esse grupo que me desafia o tempo todo, eu sou muito grato por esses ingleses. Cara, aprendendo demais. Cara, uma coisa que eu vi que nunca comunicar demais nunca é demais. Tipo assim, quanto mais você falar, você vai pensar, nossa, os caras não aguentam mais. Não, quanto mais melhor, nunca é problemático. Mano, até um exemplo, por exemplo, domingo passado a gente teve um baterista aqui que não fazia parte do time. Cara, eu mandei um e-mail pro time todo, de todos os nossos essa igreja principal aqui, todas as outras igrejas que a gente tá plantando, falando, ó, a gente vai ter um baterista chamado tal pessoa de tal lugar, por favor, se apresente a ele, faça ele sentir... Isso é muito bom, cara. Fala, amado, visto, tudo demais. Então, cara, que nem o Alan falou, comunica. Vai falar, eu tô pensando em fazer tal coisa. Comunica. A gente teve uma ideia, eu e o Thiago, de fazer o prayer, uma casa de oração aqui toda quarta-feira. Mano, é e-mail quase praticamente toda semana, falando o porquê, qual o coração e tudo mais, pra galera se sentir também, fazer parte do negócio, né? Então, isso aí que é algo que eu acho que pra gente brasileiro a gente tem que melhorar. Eu, principalmente, tenho que melhorar muito, que é a minha comunicação. É isso aí, então, gente. A gente compartilhou uns acertos, uns erros. Não tem um acerto aqui não, viu? Só eu. Né? Olha aqui, ó, se você acha que na Europa tem som bom, né? Você que é produtor musical, aqui as igrejas tem somzão, painel de LED, rapaz. Não se engane por esse cenário. Não se engane por esse cenário aqui, não. Não se engane não, hein? Mas é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês.
Até a Tamo próxima, aí. né? Até o próximo episódio, vai ter mais. Dá um tchau aí pra Dá um câmera. tchau, agora é a sua vez. Aquela pessoa lá. Mamãe, te amo. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Deu?